Fala galera, show do meu coração, vamos iniciar nossa semana de mega revisão biologia para a prova do Enem. Exatamente, e nós vamos começar aqui com esse vídeo, né? Nosso primeiro videozinho da semana, falando um pouquinho sobre citologia, um dos pontos que mais cai. E dentro desse conteúdo nós vamos conversar sobre transportes de membrana. E para entender transportes de membrana, antes de tudo, temos que saber um pouquinho sobre a membrana plasmática. Então, após a vinheta, vamos falar sobre membrana plasmática e transporte de membrana. Roda a vinheta! Voltamos aqui, galera. E essa vinheta aí, show de bola, vamos tentar entender o seguinte. A membrana plasmática ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, tá? Apresentando proteínas que podem ser, olha só, tá vendo? Né? Integrais periféricas, são chamadas proteínas transmembranares. Existem vários tipos de proteínas transmembranares. E as integrais constituem um tipo delas, não vamos entrar nesse mérito. E as periféricas, muito importante para reconhecimento, tá? Principalmente, né, fatores de ligação. Aqui, passagem de substâncias maiores, né? São os facilitadores. E essa parte da membrana, exatamente a parte, vamos dizer assim, fosfolipídica, propriamente dita, que a gente tem em termos de quantidade, ocupar, a gente pode dizer, aproximadamente 80% da membrana a 90% é isso aqui. E apenas aí você tem 20 a 10% formado por proteínas. Só que a massa das proteínas equivale a praticamente 50%. Você vê, vamos dizer assim, o peso, né? A massa das proteínas. Essa porçãozinha aqui fosfolipídica, pessoal, é formada, logicamente, pelo radical fosfato. E é interessante que aqui nós temos uma condição fundamental. Esse fosfolipídio, galera, no caso aqui da maioria, e eu vou anotar aqui, vou sair da frente, tá? Da maioria das células, apresenta o que nós chamamos de glicerol. Então são glicerol, ou seja, são gliceróis, exatamente. Então nós temos fósforo, glicerol, aí o que? Lipídica. Então existe aí o álcool glicerol associado na maioria das membranas plasmáticas. Outras membranas plasmáticas, principalmente de células nervosas, têm o esfingolipídio. Então vão apresentar a condição de fósforo e esfingolipídio. Ao invés do glicerol, tem, obviamente, tá certo? Uma outra substância que entra na composição aí dos chamados neurônios e células nervosas constituintes auxiliares. No caso aqui, galera, veja bem, essas perninhas aqui consistem na parte lipídica, né? A porção hidrofóbica. Tem aquela que você está vendo retinha aqui, porque ela vai ser constituída apenas por ligações simples, ou seja, são saturadas. E aqui nós temos ligações duplas, são as insaturadas. Isso, inclusive, já caiu na prova do Enem. Então, para vocês ficarem atentos que, quanto mais insaturadas, obviamente, nós tivemos aquela membrana daquele determinado tecido, insaturada for, mais fácil a passagem de substâncias. Quanto mais saturadas, mais difícil. E aí eu precisaria de mais proteínas, que são proteínas o que facilitadoras. Um caso importante para entender aqui, base aqui, isso é a base da membrana plasmática, os tipos de transportes. Vamos lá aqui comigo, galera. Os transportes, eles podem ser passivo-ativo, sem gasto energético, com gasto energético. A osmose, nós temos aqui, não esqueça disso, galera. Estamos falando aqui, ó, da passagem do solvente, e aí a gente vai começando aqui a analisar solvente. Para entender bem, tem aqui, ó, a célula em um meio isotônico, a célula em um meio hipertônico e a célula em um meio hipotônico. No meio isotônico, nós teremos aqui, vou mudar aqui o gizinho show, nós teremos aqui o que, galera? Um equilíbrio, né? A quantidade de água que entra, a quantidade de água que sai, aquela história, tá? Do equilíbrio fisiológico, né? Da homeostase. Tá tranquilo. Agora, quando a célula está no meio hipertônico, então, por exemplo, ocorre uma acidose sanguínea, uma alcalose sanguínea, a tendência é o quê? Essa água sair. E o que é que vai acontecer? Se for a célula animal, essa célula aqui, sendo animal, ela vai sofrer o que, pessoal? Um processo de crenação. Então, isso pode gerar problemas no indivíduo.
Se for uma célula vegetal, a nomenclatura que nós utilizamos aqui vai ser essa daqui, ó. Nós temos uma plasmólise, beleza? Se for uma célula vegetal. No caso, se eu tenho aquela célula localizada no meio hipotônico, ou seja, o meio está menos concentrado, então a tendência exatamente a água, ela vai sempre nessa condição, galera. O quê? Do menos para o mais. Ou seja, aqui, ó, do menos para o mais. Então essa água aqui, ela tende a entrar na célula, deixando, se eu estiver falando, por exemplo, de uma célula, aí eu vou pegar animal, eu tenho uma célula, neste caso, podendo sofrer uma plasmoptise. É o que, Evandro? Uma plasmoptise. Cuidado para não confundir. Plasmólise, você tem o desprendimento, obviamente, aqui, né? Da parede celular, o desprendimento da membrana plasmática da parede celular. Quando eu falo plasmoptise, eu vou ter o rompimento da membrana plasmática, tá certo? Então, cuidado para não confundir isso aí, as pessoas muitas vezes confundem, certo? E se eu tiver uma célula vegetal, obviamente ela vai ficar o que, galera? Túrgida. Tranquilos? Transporte, agora, quando a gente pega a outra condição de transporte, dito o processo aqui, falando sem gasto de energia, difusão simples e facilitada, temos aqui simples a questão das trocas gasosas. Aqui, galera, quando eu falei em difusão, falamos na passagem de quem, galera? Do soluto, que vai sempre o quê? Do mais para o menos. Se liga aqui no exemplo fashion. Imagine que eu estou, por exemplo, em um ônibus, há 4 dias sem tomar banho, aí aparece você que está sentado lá ou sentada no banco daquele ônibus. Eu estou com um processo de heterotrofia extremamente intenso na região maxilar, onde as bactérias anaeróbias, elas estão pegando aquela matéria orgânica, decompondo aquela matéria orgânica na minha região maxilar e promovendo a liberação de gases pútrefos, como gás sulfídrico. Enquanto eu estiver com os meus bracinhos assim abaixados, você não sente nada, mas se eu fizer assim, ó, vai dispersar do mais para o menos, do mais para o menos. Isso é uma difusão e acontece isso nos nossos pulmões, mais precisamente nos alvéolos. As trocas gasosas, aquela hematose, nada mais é do que uma difusão simples e facilitado o processo, por exemplo, de absorção dos nutrientes por parte das vilosidades. Temos as microvilosidades das células e nas células, quando você pega, por exemplo, glicose, vamos passar para cá, ó, essa coisinha. Poxa, como é que a glicose vai, meu amigo, passar para aqui? Precisa de um facilitador, é uma macromolécula, então ela vai precisar de um facilitador. O indicador, por exemplo, o apresentador, a insulina, e a glicose facilita essa passagem. Se liga nessa parada show aí, hein, galera? Então nós temos difusão simples e facilitada, sempre do mais para o menos, ou seja, do hiper para o hipo, beleza? E eu tenho aqui as benditas bombas iônicas, né? E eu falo nas bombas iônicas. Bomba mais conhecida, sódio e potássio. Se liga, galera. Aqui é contra um gradiente de concentração. Quando eu falo aqui contra um gradiente, então vai do menos para o mais. Sódio está mais concentrado fora da célula. Então, o que acontece? Para esse sódio ser bombeado para fora, veja bem, a cada 3 sódios que saem por transporte ativo, eu tenho exatamente que 2 potássios que entram também por transporte ativo, pois maior concentração de potássio está dentro da célula. Por que 3 e por que 2? Para que se mantenha o equilíbrio, já que a quantidade de carga positiva e principalmente sódio torna-se maior fora da célula. A ação do sódio é mais importante para a nossa fisiologia fora da célula e a ação do potássio dentro da célula. Não dá porque o vídeo senão ficaria muito longo. Mas você vai no nosso canal aí, existe a explicação por que desta condição de 3 e 2. Depois procura aí, tá lá, bem bonitinho, beleza? E não esqueça que quando a gente fala sódio e potássio, veja bem, eu posso ter difusão também, galera. Por exemplo, o sódio ele pode entrar na célula e ele entra na célula de acordo com a necessidade também. Só que vai do mais para o menos. Quando vai do mais para o menos é o que, galera? Difusão. Então eu tenho também um processo de difusão quando há a entrada de quê? De sódio. E eu tenho um processo de difusão quando eu tenho também o que, pessoal? A saída de potássio, também é um processo de difusão. Fica aí
essa dica show de membrana e transporte. Se liga muito na fisiologia que envolve isso aí. Valeu, galera. Biologia Show, Evandro Gomes vai ficando por aqui. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.